Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 41. O assunto da palavra é: Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Ou seja, nós temos que ter confiança unicamente em Deus, pois pela fé, pela graça, somos filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na sapra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos o firma, para que não venha mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha mão, da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-á, mas não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a folhilho. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas, e saibamos o fim delas, ou
ouvir as coisas futuras. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ficar por aqui até no versículo 22 desta palavra gloriosa. Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Começa falando: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos junto a juízo. O Senhor pede para chegar a Ele em juízo. Apresente as suas razões. Mas aqui é uma palavra que o Senhor manda a benção. O Senhor fala aqui para as pessoas se apresentarem diante de Deus e apresentarem as suas razões. Então apresente as suas razões, que Deus fará juízo. Deus é justo, é o justo juiz. Então apresentemo-nos a Deus e peçamos a sua misericórdia. Vamos olhar para as nossas obras, para a nossa vida, para a maneira que estamos buscando servir a Deus. Precisamos dedicar, melhorar, corrigir o nosso caminho, a nossa direção. Façamos isso com humildade. Se precisarmos dar alguns passos para trás e endireitar o caminho, temos que fazer isso. Então, verifique, entre em juízo, você e Deus, sobre a tua maneira de viver. Observe se à luz da palavra de Deus, a sua maneira de viver. Como você está se portando, está agindo, como é a sua vida, a sua família. E venha, faça uma comparação à luz da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. As ilhas ouviram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Isso no dia do juízo do Senhor Jesus, todos vão comparecer diante dele e todas as nações tremerão diante do Senhor Jesus na aparição no último dia, com poder e grande glória, para entrar em juízo, o juízo de Deus, o juízo da palavra de Deus, e então seremos julgados pela nossa vida, por esse livro, pelo que está escrito. O Senhor Jesus disse: eu não vos julgarei, mas as minhas palavras os hão de julgar no último dia. Então somos julgados pela palavra de Deus todos os dias, pela nossa maneira de viver. Feliz é aquele que reconhece a sua falha, o seu erro, e se humilha, se prostra diante de Deus, rogando perdão, a misericórdia de Deus e se comprometendo diante de Deus em corrigir o seu caminho. Porque não basta só pedirmos perdão a Deus e reconhecer, temos que nos esforçar para corrigir aquilo que está errado e fazer caminhos direitos diante de Deus, pela palavra. Glória a Deus, aleluia. E o artífice animou o ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos o firma, para que não venha mover-se. Isso é o que desagrada a Deus. Isso é a idolatria, a fabricação de ídolos para se idolatrar, para se prostrar diante deles. Então veja à luz da palavra de Deus que isso traz um desagrado a Deus, porque o Senhor Jesus disse: somente ao teu Deus adorarás e a Ele servirás. O Senhor falou isso quando estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Então creia na palavra de Deus e somente a Deus servirás. Glória a Deus. E nenhum outro homem dado entre os homens a salvação. Pense nisso, porque somente em Jesus Cristo há salvação. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e pelo seu nome todo joelho se dobrará, quer no céu, quer na terra. Não diminua o tamanho do Senhor Jesus, sirva somente a Ele, sirva a Deus em nome do Senhor Jesus, porque isto é a vontade de Deus, que sirvamos o seu Filho, o qual Ele enviou do céu,
saiu de uma glória eterna para vir sofrer nesta terra por amor da sua alma, por amor da minha alma. E o Senhor se entregou, foi imolado, foi sacrificado naquela cruz do Calvário para nos salvar. E isso tem um peso de glória excelente para a salvação, mas também um peso muito grande para juízo, porque se fazendo todas essas coisas nós ainda não dermos crédito, como que nós vamos nos justificar diante de Deus? Se Deus falou, olha, enviei meu filho, e ele foi morto, foi judiado, foi humilhado, padeceu dor, afronta, tristeza e humilhação por causa de vocês, e vocês não deram crédito, e agora querem entrar na glória eterna? Não, aqui é somente para os que creram, no meu nome, que creram no meu Filho Jesus Cristo, o Salvador, a quem o constituí para Salvador, único Salvador. Então, nesse versículo, está falando que o artífice animou o ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é, e ainda diz que é uma grande coisa que é boa, vamos adorá-la, vamos idolatrá-la. Não faça isso de jeito nenhum, glória a Deus. Então com pregos o firma para que não venha mover-se. Isso é uma coisa inanimada, uma coisa morta que não tem vida e nem tem poder para fazer bem e nem para fazer mal. Então tomemos muito cuidado e peçamos esclarecimento de Deus. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. E o Senhor diz para você também, como diz aqui, para o povo que obedeceu a Deus e serviu a Deus, e que buscava servir a Deus, tu és meu servo, a quem elegi. E o Senhor diz para ti, venha para a palavra, venha obedecer ao evangelho, para que você também faça parte desse povo eleito, a igreja eleita e preciosa, glória a Deus, aleluia. A noiva, como uma noiva, uma comparação, que aguarda a vinda do esposo, do Cordeiro, Jesus Cristo, ataviada. Então venha servir a Deus pela palavra de Deus, obedecendo os preceitos, crendo na salvação em Jesus Cristo e passando pelo batismo, sendo batizado pela imersão nas águas, sepultando o velho homem pecador e ressurgindo uma nova criatura limpa, sem nenhum pecado, porque tudo foi perdoado e lavado ali, e viver para Deus, servindo a Deus em nome do Senhor Jesus, sendo também batizado pelo Espírito Santo, aleluia. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e o Senhor também te chama. Nesta terra cheio de gente, o convite chega para você, homem, para você, mulher, para você, jovem, para você, velho. Pense no convite de Deus para a salvação. Aleluia. E te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Olha a bondade de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, aleluia. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus garante para você que Ele te sustentará com a destra da sua justiça, por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, porque Jesus se assentou, subiu ao céu, levou consigo, subiu ao alto, levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens, e se assentou à direita de Deus. Então a direita de Deus te sustentará e te ajudará. Glória a Deus, e te dará esforço. O Senhor renovará e dobrará suas forças. Eis que envergonhados e confundidos serão todos
os que se irritarem contra ti tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então todos aqueles que se levantarem contra os pequeninos de Deus se tornarão nada, porque estão afrontando o Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então fique firme, creia na palavra de Deus, busque servir a Deus com perseverança, que Deus é contigo. Como o Senhor disse para Josué, tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, não se atemorize, e eu estarei contigo por onde queres que andares. Então busque servir a Deus, que a promessa de Deus é de estar junto de nós, nos esforçando, o Senhor dando força, ânimo para nós. Ele pede para nós fazermos a nossa parte, para nos esforçarmos. Então não fique inerte, não fique de braços cruzados esperando que todos serão salvos. Não, faça a sua parte. Busque por salvar a sua vida. Nós estamos num campo de batalha onde o adversário ele procura adormecer as pessoas para não crer na palavra de Deus, manter as pessoas amortecidas com todos os atrativos desta vida. Saia, se liberte, se desperte em buscar a misericórdia e a salvação de Deus. Todos que contenderem contigo perecerão. Olha só, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Então serão considerados como nada, aqueles que buscam o mal e destruir o povo de Deus e aqueles que querem servir a Deus. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Olha só as promessas de Deus para aqueles que servem a Deus na terra e para aqueles que também querem servir a Deus na terra. Não temas, olha o carinho de Deus para com nós, para com você. Não temas, ó bichinho de Jacó. Olha carinhosamente o Senhor nos chamando de bichinho de Jacó. Glória a Deus. Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. E o nosso Redentor, o Santo de Israel, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então busque se enquadrar na palavra de Deus, obedecendo às ordens de Deus. Glória a Deus. Olha só o carinho de Deus. Vou até repetir, ó. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. É Jesus Cristo, nosso Redentor, autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança, da nossa alegria. Glória a Deus. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a folhilho. Então o Senhor preparou um caminho como trilhos de dentes, aleluia, trilho novo que tem dentes agudos, é o caminho, é a palavra de Deus, temos que andar por ela e entrar pela porta estreita. Pensa onde que você está caminhando, pela porta estreita, onde tem os preceitos, as normas, as regras de Deus, da honestidade, da santificação, ou o caminho largo, que tudo pode, tudo faz e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum agora, mas no dia do juízo será trazido diante da sua face, diante da face daqueles que não deram ouvidos à palavra de Deus, e haverá muito tremor, muita angústia, e haverá muito choro e ranger de dente no dia do juízo. Mas vamos ficar por esta palavra. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Glória ao eterno Deus. Ficamos com esta palavra, com essa mensagem, com este convite de Deus. Vamos pôr ela nos nossos corações e servir a Deus com alegria. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.